Reencarnado no primeiro ano da faculdade, eu só queria ir ao salão lavar o cabelo para marcar um novo começo. Quem diria que, assim que entrei no salão, seria cercado por 5 policiais. Fui levado para a delegacia. Para não ser descoberto pela escola, só me restou ligar para uma professora pedindo ajuda. Mas quem veio me buscar foi justamente a professora que eu mais desejava ver. Olhei constrangido para aquela figura familiar. Rosto todo vermelho. Na vida passada, tornei-me um escritor famoso. Mas morri em um acidente de carro. E só no final descobri que minha namorada da época estava fingindo ser outra pessoa. Quem realmente esteve comigo o tempo todo era ela. Decidi que nesta vida não deixaria nenhum arrependimento. Mas nunca imaginei que meu primeiro encontro com ela seria na delegacia, e ainda por causa daquilo. Queria morrer de vergonha. Como uma criança que errou, segui atrás dela. Tan Xiou, que andava na frente, parou de repente. Não reagi a tempo e bati direto nela. Senti algo macio no peito. De repente, recuperei o foco. Olhamos nos olhos um do outro. Tan Xiou deu um passo para trás rapidamente. Eu me apressei em explicar. Desculpe. Eu estava distraído. Tan Xiou olhou para aquele garoto grande à sua frente, com expressão impassível. Se não fosse por causa do bom relacionamento com a irmã dele, ela jamais teria vindo buscá-lo na delegacia. Olhei para as horas e percebi que não dava mais para voltar ao dormitório. Pode ficar em um cibercafé. Você vai dormir no cibercafé? A mulher à minha frente mostrou seu pescoço branco como a neve, enquanto me olhava. Desviei o olhar. Lancei um rápido vislumbre e virei o rosto. Se olhasse mais para baixo, não conseguiria me controlar. Na verdade, eu queria dizer que gostaria de ficar na casa dela, mas não ousei. O nome do cibercafé é bem agradável. Acabei falando aquilo, como se meu cérebro tivesse dado um nó. Assim que falei, me arrependi. Ela soltou uma única palavra: está bem. A mulher virou-se e foi embora. Olhando para aquela silhueta graciosa, abri a boca. Mas no fim não saiu som algum. Só me restou virar e procurar um cibercafé. Pouco depois, fiquei parado na entrada de um cibercafé, hesitando por um bom tempo, antes de entrar espreitando. A cena de ter sido pego ainda estava viva na minha mente. Agora qualquer coisa parecia suspeita. Chefe, isso aqui é sério? Perguntei de uma vez. O chefe ficou confuso. Que história é essa? Você está procurando lugar suspeito? Não, só estou perguntando. Tirei meu documento de identidade. Concluí o processo e encontrei um lugar perto da janela para sentar. Com habilidade, entrei na minha conta e abri rapidamente o chat. O contato fixado no topo tinha o apelido 3 pessoas à luz da lua. Ele aparecia online. Fiquei olhando a janela de conversa por uns 10 minutos, sem saber como começar. Quando eu não sabia mais o que fazer, ele enviou uma pequena nota. Novo começo. Copiei imediatamente suas palavras e acrescentei no final: partimos juntos. Tan Xiou fitava a janela de conversa. Ela admirava muito o talento dele, mas não sabia exatamente que tipo de pessoa ele era. Ouvindo a chuva lá fora, de repente algo lhe ocorreu. Levantou-se e foi até a janela. Está chovendo. Aquele garoto não vai realmente dormir no sofá do cibercafé, vai? Lembrando-se do meu jeito bobo, Tan Xiou teve certeza de que seu palpite estava certo. A veterana era muito boa com ele, ela deveria cuidar do irmão dela. Pensando nisso, Tan Xiou vestiu o casaco. Pegou um guarda-chuva e saiu rapidamente. No cibercafé, fechei a janela de conversa que há muito não se mexia. Tremei de frio. Chefe, um macarrão instantâneo. Com salsicha e ovo. 5 minutos depois, uma tigela fumegante de macarrão instantâneo foi colocada à minha frente. Esfreguei as mãos e comecei a comer. Ao sugar um gole de macarrão quente, todas as células do meu corpo se ativaram. Nesse momento, uma sombra de repente cobriu a luz sobre minha cabeça. Quando levantei o rosto, Tan Xiou estava parada na minha frente, como se estivesse brilhando. Você não comeu? Ao ouvi-la falar, finalmente me toquei. Como você está aqui? Venha comigo. Tan Xiou falou com um tom frio, indo na frente. Peguei o celular sobre a mesa e a segui. A chuva continuava caindo, e já havia poças de água corrente na rua. Tan Xiou abriu o guarda-chuva, olhou para mim sem se aproximar, e virou a cabeça para olhar para trás. Você pretende andar na chuva? Disse eu, dando um passo à frente. Quando entrei debaixo do guarda-chuva, Tan Xiou instintivamente se afastou para o lado. Vendo sua resistência, também me afastei um pouco para o meu lado. Os ombros de nós dois ficaram molhados com as gotas que caíam. Encoste-se um pouco mais para dentro, sua roupa está toda molhada.
Não resisti a falar, mas não ousava olhar para a expressão dela. Caminhamos até o prédio dos professores. Eram só 5 minutos de caminhada. Durante todo o trajeto, não parei de olhar de relance para ela. Ao voltar ao apartamento, Tan Xiou foi direto para a cozinha e me serviu um copo de água quente. Só tem macarrão em casa. Vou cozinhar para você. Não precisa. Obrigado, não estou com fome. Já te dei muito trabalho. Recusei rapidamente. Tem certeza? Tan Xiou me olhou com um olhar de dúvida. Sim, tenho certeza, respondi, balançando a cabeça. Era a primeira vez que entrava no quarto de uma garota. E ainda assim, estávamos os dois sozinhos no mesmo cômodo, o que me causava uma sensação estranha. Você pode dormir no quarto da sua irmã. Tan Xiou apontou para o quarto de Shu Luolan. Não, durmo no sofá mesmo. Olhei para o sofá, pensei um pouco e disse, se achar inconveniente. Posso dormir no chão do quarto também. Tudo bem, então arrume-se. Dito isso, Tan Xiou virou-se e voltou para o quarto, fechando a porta com força. Ouvi o som da porta sendo trancada por dentro. Entrei no quarto da minha segunda irmã. Olhei para o relógio, já eram 2 da manhã. O dia inteiro tinha sido agitado. Pensei em tomar um banho, mas achei que não seria adequado, então deixei para lá. Quando ia largar o celular, uma mensagem apareceu no chat do fórum. Eu também estou na Universidade de Aishin. Virei a cabeça e olhei para a parede. Apesar de estarmos separados por apenas uma parede, agíamos como se não nos conhecêssemos. No celular de Tan Xiou, ao lado, uma resposta apareceu. Fui levada para casa pela irmã Xue. Ela virou a cabeça de repente, como se tentasse enxergar através da parede. Com um olhar de incredulidade. Não pode ser tão coincidência. Não, não, não. Com certeza não é. É pura coincidência. Ela se esforçava para conter alguns pensamentos loucos. Respirou fundo e respondeu. A irmã Xue é bonita? Deitado na cama, olhando a mensagem. Sem nenhum sono, respondi na hora. Super, ultra, especialmente linda. É uma fada. Morar ao lado dela, sinto até a aura imortal. Tan Xiou olhou para as palavras ao lado dela e ficou pensativa por um longo tempo. O mundo é realmente tão pequeno? O autor do roteiro que ela dublou era justamente o irmão da irmã Xue, e ela mesma o trouxe para casa. A imagem de mim surgiu na mente de Tan Xiou. Era ele? No fim, ela optou por desligar o celular e dormir. Quando amanheceu, saí do quarto. A sala estava vazia, e o quarto da irmã Xue também estava fechado. Bater na porta parecia falta de educação. Por fim, deixei um bilhete. E fui embora rapidamente. Ao voltar para o dormitório, assim que abri a porta, encontrei meus outros 3 colegas de quarto. Depois de arrumar as coisas e trocar contatos, decidimos sair para conhecer o campus à tarde. Enquanto isso, Tan Xiou estava ocupada na universidade. Quando voltou ao apartamento, já era noite. No período de calouros, havia muitas coisas para cuidar. E ela era nova como orientadora, ainda não estava muito familiarizada. Como esperava, o apartamento estava vazio. O garoto já deve ter ido embora. Sobre a mesa, havia um bilhete. Desculpe pelo incômodo. Quando tiver tempo, vou te convidar para jantar. Obrigado. No final, estava assinado com o nome Xuan. A letra é mesmo feia. Não parece coisa de alguém talentoso. Assim que voltei ao dormitório, espirrei sem motivo. Quem está falando de mim? O grupo dos calouros recebeu um aviso. Amanhã vai ter reunião de classe. Wang Xin segurava o celular, era o típico mensageiro de informações. Ouvi dizer que a nossa orientadora ainda é uma mestranda. Não sei se é bonita. Um romance entre professor e aluno não seria ruim. Zhao Lefan falou, com um sorriso no canto da boca, fazendo uma expressão safada. Olhei para eles. Não disse mais nada, sentou-se calmamente em seu lugar e ligou o computador. Embora eu tenha renascido, há coisas que não quero intervir, porque são experiências que elas precisam passar. Se eu as aliviar das dificuldades, elas não poderão crescer. Na manhã seguinte, eu e meus 3 colegas de quarto fomos para nossa turma, encontramos lugares vazios e nos sentamos lado a lado. Enquanto nós 4 conversávamos, uma figura deslumbrante entrou, causando agitação entre todos. Levantei a cabeça e vi uma bela garota familiar já de pé no pódio. Ela estava com maquiagem leve, um sorriso no rosto delicado, mas com uma expressão um tanto fria. No entanto, era encantador o suficiente, sua presença atraiu todos os olhares na sala. Tan Xiou sorriu com indiferença e fez sinal para que todos se acalmassem. Olá a todos. Vou me apresentar, meu nome é Tan Xiou, sou sua orientadora. E também sua veterana. Agora, cada um se apresente para se conhecerem. Ao mesmo tempo, quem quiser concorrer a cargo de monitor pode se candidatar.
Vamos começar por aqui. Tan Xiou apontou para o primeiro lugar, e todos começaram a se apresentar na ordem. Olá. Meu nome é An Feifei. Ao ouvir esse nome, franzi a testa. Ouvir esse nome novamente me fez lembrar dos 3 anos em que fui enganado. O que houve? Sua cara está feia. Ao meu lado, Ling Jingao olhou para meu corpo trêmulo e perguntou com preocupação. Estou bem. Controlei minha raiva. Nesse momento, Tan Xiou olhou ao redor e de repente arregalou os olhos. Como se tivesse descoberto algo incrível. É ele. Ela viu aquele garoto familiar. Embora não tenha visto meu rosto inteiro, um perfil já bastou. Olhando a lista em mãos. Realmente, Xuan estava claramente listado. Por fora calma, Tan Xiou. Senti um tremor interno. Como é que encontrei ele aqui de novo? E ainda como meu aluno. Nesse momento, chegou a minha vez de me apresentar. Xuan, de Qizhou. Tan Xiou olhou para Xuan que se levantou. Os dois trocaram olhares e rapidamente desviaram. Como se nunca tivessem se visto. Pouco depois, a reunião de classe terminou. Wang Zien, como monitor, criou um novo grupo. Todos os calouros da turma 2 de roteiro entraram, claro, incluindo sua diretora de rosto frio. Tan Xiou entrou no grupo. Quando essa mensagem apareceu, os garotos enlouqueceram. Todos começaram a adicionar o contato dela, mas todos foram rejeitados. Tan Xiou enviou uma mensagem no grupo. Se precisarem de algo, me falem no grupo, mesmo que seja por telefone. Uma frase que acabou com todas as esperanças. Afinal, relacionamentos entre professor e aluno são mais comuns em filmes. Na realidade são inevitavelmente criticados, e como professora, ela certamente teria essa precaução. Enquanto isso, eu estava saindo da sala com um uniforme militar, quando de repente, alguém me chamou por trás. Virei-me e uma garota estava na minha frente. Você me chamou? Sim, também sou de Qizhou. Da escola 4 de Qizhou, Yixiaven. Fiquei surpreso. Então é uma conterrânea. Escola 4 de Qizhou, Xuan. Que coincidência, ainda da mesma escola. Yixiaven ficou um pouco admirada. Ela não tinha outras intenções, só queria conhecer por ser conterrânea. Mas não imaginava que fossem da mesma escola de ensino médio, embora nunca tivessem se visto antes. Agora na faculdade estavam na mesma turma. Trocamos contatos e cada um foi para seu lado. Só que ao virar na escada não percebi que havia um olhar me observando de longe, incluindo quando adicionei o WeChat da garota. Não escapou dos olhos da pessoa. Pequeno, você é bem popular. Pouco depois, Tan Xiou voltou ao escritório e, de vez em quando, olhava para o celular. Ela rejeitou várias solicitações de amizade de uma vez, mas parecia que estava esperando algo. Será que ela não viu e já o rejeitou? Se fosse assim, pelo jeito dele, não a adicionaria de novo. Mas ela tomou muito cuidado. Não viu o nome dele. Tang Tang, você volta para o dormitório. Enquanto ela estava distraída, sua amiga Jian Yanan se aproximou. Jian Yanan era colega de quarto e amiga de Tan Xiou. Ela era muito bonita, de temperamento gentil, uma garota meiga. Tan Xiou viu a amiga e respondeu na hora. Vou daqui a pouco. Ainda tenho coisas a fazer. Ok, então volto e espero por ti. Embora Tan Xiou tenha alugado uma casa fora, ainda tem coisas no dormitório e volta de vez em quando para dormir lá. O telemóvel tocou. Tan Xiou olhou rapidamente. Era uma notificação de notícias. Uma certa atriz foi exposta por ter um filho fora do casamento. Ao ver esta notícia, havia uma estranha decepção nos olhos dele. Este rapaz ingênuo. Não vai precisar que eu vá buscá-lo pessoalmente, vai? De repente, o telemóvel tocou novamente. Tan Xiou estava um pouco impaciente. Queria desligar o som das notificações de notícias. Ao abrir o telemóvel, encontrou um pedido de amizade. Pedido de amizade. O aluno que te deve uma refeição. Ao ver estas palavras, Tan Xiou sorriu. Ainda sabe que me deve uma refeição, já está bom. No dormitório, eu tinha acabado de pousar o telemóvel. Quando apareceu uma notificação, Tan Xiou aceitou o teu pedido de amizade. Estás a comer vento. O que é que estás a fazer? Zhao Lefan olhou para mim, achando-me um pouco estranho. Não parecia uma pessoa normal. Não falei. Abri o círculo de amigos de Tan Xiou e dei uma olhada, como esperava. Nada. Uma restrição de privacidade. Que tal marcarmos uma refeição? Pensei nisso, mas não estava confiante, afinal não o conhecia bem. No final, decidi esperar até depois do treino militar, à noite. Como de costume, abri o fórum, fiz login na conta e comecei a escrever uma pequena história. Quando terminei o objetivo do dia, já era meia-noite. Olhei para as horas. Pensei no treino militar no dia seguinte e fui dormir a horas. No dia seguinte, de manhã, em meio às expressões de sofrimento de todos, o treino militar começou.
Eu também passei por 7 dias de sofrimento. Todos os dias ficava de pé até não querer tocar no chão. Nesses dias dolorosos, rapidamente chegou a última noite. Todos os calouros estavam sentados em círculo, deixando um espaço vazio no centro. O instrutor-chefe ficou no meio. Pegou no microfone e disse: "Agora, é a vossa hora de atuar. Pode improvisar ou apresentar um número por dormitório." Depois que o instrutor falou, começou a chamar uma companhia após a outra. Nós 4 começamos imediatamente a escolher quem iria subir ao palco, mas antes que pudéssemos decidir, fomos chamados pelo nome. Os 3 colegas de quarto trocaram olhares e empurraram-me diretamente para a frente. Antes que eu pudesse reagir, já estava no centro do palco. "Não é assim que se joga. Este colega. O que vais apresentar?" Os 3 que tinham tramado o plano, lá embaixo, olhavam para mim com sorrisos maliciosos. Olhei para eles, resignado. Já que estava ali, não podia fazer figura feia. Peguei no microfone e comecei a cantar uma música. Cantei baixinho, mas despertei a ressonância de inúmeras pessoas. Muitos pegaram nos telemóveis e começaram a filmar. O vídeo foi rapidamente carregado no mural de confissões. Por fim, depois dos calouros se despedirem do instrutor, isso significava que a vida no treino militar tinha acabado definitivamente. No apartamento dos professores, Tan Xiou, depois de tomar banho, viu a mensagem de Jian Yanan. Jian Yanan primeiro enviou um vídeo, seguido por uma mensagem: "Este rapaz é da tua turma? Passa-me o WeChat dele." Ela tinha visto o vídeo no mural de confissões. E, ao ver os comentários a dizerem que ele era da turma 2 de argumento, enviou-o para Tan Xiou. Tan Xiou clicou no vídeo. Era exatamente eu a cantar com o uniforme de treino. Sentado no sofá, ouviu calmamente, com um sorriso nos lábios. Realmente não está mal, cheio de emoção, com algum sentido musical. Tan Xiou digitou uma linha na caixa de diálogo e enviou para Jian Yanan: "Parece que é da minha turma. Para que você quer o WeChat dele?" A outra respondeu na hora: "Você não acha que ele está um pouco diferente? Temperamento melancólico e até um pouco bonito." Tan Xiou recebeu a mensagem da melhor amiga. De repente, ela não quis responder. "Por que tenho tanta resistência a outras garotas pedindo meu contato?" Além disso, adicionei o WeChat dele, mas nunca enviei uma mensagem. Tan Xiou abriu meu WeChat. O círculo de amigos não tinha nenhuma palavra. Ela olhou para o avatar, que era um floco de neve cristalino. "Gosta do inverno? Gosta de neve?" Não é à toa que é um pouco bobo. Enquanto ele pensava, o dedo tocou acidentalmente no celular, e o telefone vibrou 2 vezes. "Você deu um tapinha em Nan, dizendo que ia chamá-lo para comer. Que raio é isso?" Tan Xiou paralisou, olhou para a caixa de diálogo e tentou desfazer. Essas 2 palavras passaram pela sua mente. Ela tentou rapidamente operar, mas o tapinha não pode ser desfeito. "Este software foi mal projetado. Quero reportar." Tan Xiou entra no quarto. Ela fecha a porta casualmente. Uma pessoa tão boba pode nem perceber. Embora eu seja bobo, infelizmente não sou cego. Neste momento, estou escrevendo um guia no fórum. O celular vibrou. Abro e vejo uma dúzia de mensagens não lidas. Entre elas, há um pedido de amizade: An Feifei. Ver esse nome. Ainda sinto raiva. Desta vez, escolho recusar diretamente. Pensar na falsidade de An Feifei me deixa desconfortável. Não se pode cair no mesmo lugar 2 vezes. Vejo quem enviou a mensagem. O avatar é a silhueta de uma garota. Abro a conversa e vejo que ele me cutucou, mas não disse nada. Eu sorrio e envio a primeira mensagem: "Ainda te devo uma refeição. Quando você está livre?" Depois de enviar, a outra pessoa demora a responder. Deixo o celular e vou me lavar. Do outro lado, a pessoa vê a mensagem e revira os olhos. Essa investida foi muito direta. Tan Xiou no final não enviou porque, para a boa menina. Olha o chat do fórum. Tan Xiou não está online, então vai dormir. No dia seguinte, os calouros que treinaram por uma semana finalmente têm um dia de descanso. É uma boa oportunidade para fortalecer laços. Sob a sugestão de Wang Zien, o dormitório 5204 se prepara para sair para uma atividade de equipe. Na verdade, é cantar e beber, um pacote completo. No final, quem fica bêbado vira alvo de brincadeiras. Depois de beber, os 4 se preparam para voltar ao dormitório. Olho para o celular, o contato fixado no topo. Não tem mensagem. Fui direto demais e assustei a pessoa. Nunca tive um relacionamento sério. Minha experiência nisso é quase zero. Suspiro. Quando levanto a cabeça, uma figura no ponto de ônibus chama minha atenção. Tan Xiou está agachado na beira da estrada. Muito ocupado ao meio-dia, não comeu. À noite, pegou um ônibus por mais de 1 hora. Agora ele está tonto e com náuseas.
suando frio por todo o corpo. Professor Tang, você não está bem. Uma voz familiar chega aos ouvidos. Uma figura aparece diante dele. Tang Xiou levanta a cabeça. Meu rosto delicado aparece, com olhos suaves, olhando para suas bochechas pálidas. Vou te levar ao hospital. Digo e começo a chamar um carro na beira da estrada. Tang Xiou olha para minhas costas, acena, não precisa ir ao hospital. É só enjoo. Descanso um pouco e fico bem. Volto para perto dele. Afasto o cabelo, estendo a mão para verificar a temperatura da testa, não tem febre. Mas está suando frio. Meu gesto assusta Tang Xiou. Nenhum garoto chegou tão perto dele. O pior é que esse garoto ousa tocar sua testa. Isso é contato físico, certo? Tang Xiou sempre detesta contato físico, especialmente com garotos. Mas desta vez ele não resiste. Não, talvez seja porque o movimento foi muito rápido. Ele não reagiu a tempo, e o garoto conseguiu. Não noto sua reação. Em vez disso, agacho e faço sinal para ele subir nas minhas costas. Vou te levar de volta. Tang Xiou fica paralisado, sem saber o que fazer. Vejo que ele não reage. Viro a cabeça e olho. O que foi? Os olhos dele se encontram. Tang Xiou desvia o olhar primeiro, corando. O que fazer? Esse garoto sabe o que está fazendo? Daqui a pouco minhas pernas vão ficar dormentes. Digo em voz baixa, como se estivesse com pena de mim ou preocupado. Como que por impulso, Tang Xiou se deita suavemente nas minhas costas. Braços brancos e longos se apoiam nos meus ombros. Sinto calor suave nas costas. Estendo as mãos para trás. Evitando áreas sensíveis, seguro a parte superior das coxas dele e levanto. Ele é leve. Um cheiro suave e agradável. Você bebeu? A pessoa nas minhas costas fala de repente, com voz suave, sem tom de repreensão. Assinto. Jantar no dormitório à noite, só um pouco. Penso um pouco e continuo. O cheiro não é bom. Desculpe. Me arrependi. Não deveria ter bebido. Ele devia estar enojado com o cheiro de álcool em si mesmo. Já estávamos no meio do caminho. Não podia apenas deixá-lo ali e ir embora. Pensando nisso, meus passos aceleraram visivelmente. Queria levá-lo de volta rápido. Assim ele não sentiria mais o cheiro de álcool. Tang Xiou percebeu meu ritmo mais rápido e entendeu naturalmente minha intenção. Ela não disse nada para impedir. No caminho, alunos e professores passavam constantemente. Se vissem um aluno carregando uma professora nas costas, fácil causar mal-entendidos. Ela não se importava consigo mesma, mas com aquele garoto. Se houvesse um mal-entendido, seria ruim para ele. Tang Xiou deu uma olhadinha no garoto. E descobriu, surpresa, que minhas orelhas estavam vermelhas. Aquele garotinho estava envergonhado. Do ponto de ônibus até o apartamento foram 5 minutos. Coloquei Tang Xiou suavemente no sofá. Virei-me e troquei de sapatos na entrada. Tang Xiou estava recostada no sofá, com os olhos semicerrados, o corpo um pouco fraco. Mas, fora isso, estava muito melhor. Professor Tang, deixe eu trocar seus sapatos. Peguei os chinelos e me aproximei, agachando-me na frente de Tang Xiou. Tang Xiou apertou o sofá nervosamente, um pouco desnorteada. Como ela não disse nada, tomei como consentimento. Segurei o tornozelo de Tang Xiou com uma mão e, com cuidado, tirei o tênis. Ajudei-a a calçar os chinelos confortáveis. Todo o movimento foi fluido e natural. Não tive tempo de saborear a sensação, peguei os sapatos trocados e me afastei. Tive medo de que, se demorasse um segundo, ela me chutasse. Tang Xiou ainda estava processando quando sentiu os pés mais leves. Ergueu a cabeça e, em seu rosto calmo, um rubor apareceu. Ela viu as costas de um rapaz, carregando os sapatos que ela tinha usado, indo em direção à porta. Ele não se importava. Tang Xiou tocou o rosto. Parecia que estava com febre. Garotinho, o que você está fazendo? Por que não recusou? Tang Xiou não sabia se estava irritada ou envergonhada. Sentiu que não podia continuar, precisava dizer algo. A que horas fecha o dormitório? Olhei para o relógio, já eram 9h40 da noite. Ele estava me mandando embora. Estava tudo perdido mesmo. Não ousei olhar para a pessoa no sofá. Respondi baixinho. Já vou. Assim que terminei de falar, virei-me para sair. Mas, ao chegar à porta, voltei. Vou ferver um pouco de água para você. 10 minutos são suficientes. Para voltar, não leva nem 10 minutos. Sem esperar Tang Xiou responder, entrei rapidamente na cozinha. Tang Xiou sentou no sofá, com um sorriso no canto da boca. Garotinho, é até que bonitinho. Ela pegou o celular, tirou uma foto escondida e enviou para Xu Ruolan. A foto era das minhas costas na cozinha. O que significa? Meu irmão mais novo foi morar aí? Tang Xiou de repente se arrependeu de ter enviado a foto para Xu Ruolan.
Como responder? Dizer que eu trouxe ele para cá? Absolutamente não. Tan Xiou pensou por alguns segundos e respondeu. Passando por aqui. Do outro lado, Shu Huolan viu as duas palavras e sorriu levemente. Agora, na China, deviam ser umas 10 da noite. Que pessoa normal passaria pela cozinha de outra pessoa? Às 10 da noite? No fim, Shu Huolan enviou 5 palavras. Não vá judiar dele. Ao ver a mensagem, Tan Xiou olhou de relance para a cozinha. Eu estava saindo com um copo de água quente. Está um pouco quente, espera um pouco para beber. Vendo minha expressão séria, Tan Xiou não resistiu e quis provocar. Ela apontou para o relógio. Olhei na direção. Faltavam 5 minutos para o dormitório fechar. Já vou. Quando terminei de falar, já estava correndo porta fora. Corri até o dormitório sem parar. No último segundo antes de a tia da portaria fechar o portão, pisei em segurança. Voltei para o quarto 520 com a consciência pesada. Lavei o rosto e fui para a cama rápido, mas virei de um lado para o outro sem conseguir dormir. Assim que fechava os olhos, a imagem da professora Tang aparecia na minha mente. Ligava o celular. Desligava de novo. Repeti isso não sei quantas vezes. Até que, sem perceber, adormeci. Quando acordei, Lin Jingao já estava arrumando as coisas. Acordou? Onde você foi ontem à noite? Não voltou para dormir? Fingi que não sabia de nada. Lin Jingao não perguntou mais, ele também tinha bebido muito. Talvez não se lembrasse. Vamos, está na hora da aula. Naquele momento, no apartamento dos professores, Tan Xiou se preparava para trocar de sapatos e sair quando notou um par de sapatos masculinos que não eram dele na sapateira. Lembrou-se de como eu tinha saído correndo na noite anterior. Não tenha dúvidas, é definitivamente daquele garoto. Sapatos masculinos. Juntamente com os sapatos que tirei dos meus pés ontem à noite. Lembrando da noite passada. Quando Shua tirou meus sapatos, meu coração se agitou. Na sala de aula. A aula da bela monitora, naturalmente ninguém faltou. Durante toda a aula. Meu olhar sempre se encontrava, sem querer, com o de Tan Xiou. Ela sempre desviava rapidamente, aparentando calma na superfície. Pouco antes do fim da aula, Tan Xiou parou de dar aula e avisou a todos que a escola iria realizar um baile de estrelas. Cada turma precisa apresentar um número, e esperava que todos se inscrevessem para atividades assim. Ninguém estava muito animado. No final, sob a forte recomendação do monitor Wang Zien, fui puxado para preencher a vaga. Olhei feio para Wang Zien, expressando repetidamente minha recusa. Ele agiu como se não visse. Camarada, dá uma força. Se você não for, eu terei que fazer um número de quebrar pedras no peito. Wang Zien implorou baixinho. Qualquer condição, você pode pedir. Contanto que eu consiga cumprir, até massagem nos pés não me importo. Eu amoleci. Afinal, era meu melhor amigo. Só pude aceitar. Lavar minhas meias por um semestre inteiro. Wang Zien nem pensou, balançou a cabeça diretamente. Fechado. Eu dei um sorriso malicioso. Calma, ainda tenho mais um pedido. Mais um. O rosto de Wang Zien rangendo os dentes fez os outros do dormitório se divertirem. A turma escolheu uma garota para cantar comigo. Enquanto cochichávamos, a voz de Tan Xiou soou. Já decidiram? Wang Zien ergueu a cabeça e, num instante, traiu o que havia dito um segundo antes. De ser um bom irmão. Xuan disse que, se a turma escolher uma garota, ele só vai se ela cantar com ele. Ao ouvir isso, a sala inteira ficou em silêncio. Cena de constrangimento máximo. Cobre o rosto, abaixei a cabeça. Queria encontrar um buraco para me esconder. Ter um filho assim é uma bênção para mim. An Feifei virou a cabeça e olhou para mim, com um sorriso cheio de presunção. Ela achava que meu alvo era ela. Ela queria ter uma oportunidade de ficar a sós comigo, como a nova rainha do campus. Ela tinha confiança na própria aparência. Da última vez, quando me adicionou como amigo, eu não aceitei. Talvez fosse para jogar o jogo de fingir indiferença. Os garotos gostam disso. Na imaginação dela, já estava visualizando os dois no palco, cantando de mãos dadas. Tan Xiou franziu a testa. Não esperava que esse garoto tivesse tantos truques na manga. E ainda disse que não tinha objeções. Não sei se o colega Xuan pretende escolher qual garota da turma para se apresentar com ele no palco. Forcei a cabeça para cima e olhei para o tablado. Quero escolher você, professora Tang. Posso. Olhos nos olhos. Tan Xiou viu expectativa no meu olhar. Determinação e coragem. Instintivamente, ela quis recusar, mas desta vez não abriu a boca. Os outros alunos da turma ficaram boquiabertos de surpresa. Ninguém esperava que eu escolhesse Tan Xiou. Todos achavam que An Feifei era a opção mais provável.
Quando eu disse em professora Tang, o rosto de An Feifei instantaneamente ficou feio. Todos os olhares se voltaram para Tang Xiou, esperando sua resposta. Tang Xiou, sem expressão, permaneceu no tablado. Pela honra coletiva, parece que só posso aceitar. Soltei um longo suspiro de alívio. E balancei levemente a cabeça. Então, obrigado pelo trabalho. Receio ficar muito nervoso na hora. Com a professora por perto, consigo me sair melhor. Percebi que tinha sido muito ousado. Quase causei um desastre. Ainda bem que Tang Xiou usou a honra coletiva como desculpa para me dar uma saída. O sinal tocou. Tang Xiou saiu rapidamente. Sim, fugiu. A atitude do garoto havia sido ousada demais. Involuntariamente, ela se sentiu provocada. Eu e meus 3 colegas de quarto estávamos prontos para voltar ao dormitório. Nesse momento, An Feifei apareceu de repente na nossa frente. Xuan, preciso falar com você. Vendo que ela vinha falar comigo, os outros 3 se mandaram discretamente. Saíram. Suspirei e perguntei baixinho, o que foi? An Feifei ergueu os olhos para mim. E de repente perguntou, por que você não me escolheu? Fiquei sem graça. A pessoa que eu menos queria encontrar apareceu. Por que eu escolheria? An Feifei ficou sem palavras. Não podia dizer que sua beleza era uma piada, seus olhos se encheram de lágrimas. Como se tivesse sofrido uma grande injustiça, ela me encarou. Por que você recusou meu pedido de amizade? Conhecia muito bem esse truque dela, ninguém conhecia essa expressão melhor do que eu. O tom, os gestos, exatamente como na vida passada. Soltei um suspiro. Com a voz fria, disse, moça, por que eu não poderia recusar? Quem é você? Fui implacável, sem me importar com o orgulho de uma garota. Não tinha escolha. A lição sangrenta estava diante de mim, não queria repetir o erro. Eu gosto de você. An Feifei, com os olhos vermelhos, falou com convicção. Eu disse, resignado. Se não me engano, esta é a primeira vez que nos encontramos a sós? Esse seu gostar é muito barato. Minhas palavras foram duras, provavelmente devastadoras para qualquer garota. Tang Xiou, parada no corredor, ouviu aquilo. Até ela achou impiedoso. Ela ia me chamar para ir à sala dos professores. Acabou topando com essa cena. Ela admitiu que não estava ouvindo de propósito. E An Feifei, com minhas palavras diretas, teve seu coraçãozinho ferido, e saiu chorando como flores na chuva. Respirei fundo. Para aliviar a tensão no peito, lembrei da festa de boas-vindas dos calouros que estava por vir, e todo o desconforto se dissipou. No que está pensando? Uma voz suave passou por mim. Tang Xiou apareceu na porta. Com o rosto frio, me olhou. Ao ouvir a voz, instintivamente deixei escapar. Em você! Minha voz não era alta, mas chegou aos ouvidos dela. Tang Xiou deu um passo à frente de propósito, como se não tivesse ouvido nada. O que disse? Hesitei por um momento, ergui a cabeça e encontrei seu olhar. Estava pensando em que música cantar. Já decidiu? Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Se encararam, um dentro do outro. Há uma música chamada Quero Cantar Você para Mim. O que acha? Tang Xiou arregalou os olhos. O rosto ficou um pouco vermelho. Que garoto bobo e corajoso. Seria essa a explosão de um garoto tímido? Vendo que ele não reagia, apressei-me em completar. Se não gostar, podemos mudar. Desde que possa subir ao palco com você, cantar qualquer coisa serve. Loucura também serve, faremos como você disse. Largou isso. E Tang Xiou saiu rapidamente. 2 vezes na mesma manhã que esse garoto a provocava. Será que ele fez de propósito? Ou ela era sensível demais? De volta à sala dos professores, Jian Yan estava sentado em seu lugar. Tang, por que seu rosto está tão vermelho? Está com febre? Jian Yan levantou-se preocupado. Seus dedos longos tocaram a bochecha de Tang Xiou. Ela afastou a mão dele. Começou a se justificar. Não, está muito quente. Quente? Jian Yan a observou curioso, sentindo que algo estava errado. Não sei explicar. O ar-condicionado está forte, eu até sinto um pouco de frio. Sem entender, Jian Yan não insistiu, sentou-se ao lado de Tang Xiou sorrindo. Puxou o braço dela e disse, ao ver esse gesto. Tang Xiou sabia que ele queria algo, provavelmente um favor. Jian Yan também não hesitou. Sorriu e disse, o WeChat do garoto bonito, você ainda não me deu. Tang Xiou ficou surpresa, não eram poucos os interessados no garoto. 3 minutos depois, no grupo da turma de roteiristas 2, um novo membro apareceu. Jian Yan entrou no grupo. Tang Xiou disse a ele que não tinha o WeChat do aluno, mas podia adicioná-lo ao grupo, para ele mesmo encontrar. Jian Yan aceitou alegremente. À noite, a festa de boas-vindas estava sendo preparada. Nos bastidores,
Vesti o terno que a escola forneceu. O terno, um número maior, não ficou estranho em mim, pelo contrário, realçou minha aparência. Com um ar de chefe, a porta se abriu, e Tang Xiou, maquiada, saiu. Virei-me para olhar, meus olhos não queriam mais se desviar. Nunca tinha visto uma mulher tão fria e elegante. O que está olhando? Fiquei parado, olhando. Sem perceber, Tang Xiou já estava ao meu lado. Ela viu nos olhos do garoto uma sensação de invasão. Eu não notei que havia dito algo diferente. Era minha expressão mais sincera. Ao ouvir um elogio tão direto, Tang Xiou corou levemente. Virou-se para o palco. É a nossa vez. Segui atrás de Tang Xiou. Segurando a bainha do vestido dela, subiu lentamente ao palco, sob o foco dos holofotes. Os dois ficaram de pé no centro do palco, enquanto o prelúdio da música soava suavemente. Virei-me para olhar o rosto de Tang Xiou. Sua expressão estava apreensiva. Tang Xiou encontrou meu olhar, repleto de ternura. Era uma suavidade que eu nunca tinha visto antes. Os dois cantaram com emoção, o rosto de Tang Xiou tranquilo. Mas ela sentiu que eu estava lentamente me aproximando dela, e seu coração se agitou. Ela não conseguiu evitar olhar para mim. Aqueles olhos eram tão gentis que pareciam querer derretê-la. Quando chegou a última frase, ficamos juntos, estendi a mão para segurar a de Tang Xiou. Movimentei-a 2 vezes e depois a recuei. Esse gesto sutil meu. Talvez outros não vissem, mas Tang Xiou captou tudo, rindo por dentro. Que bobinho! Terminada a apresentação, soltei um longo suspiro. Já estava suando em bicas. Eu estava muito nervoso, mas felizmente deu tudo certo. Ao descer do palco, um rapaz também vestindo traje de apresentação estava na saída dos artistas. Ao ver Tang Xiou aparecer, ele se apressou para ajudá-la. Irmã Xue, você cantou tão bem. Foi uma voz divina. Tang Xiou desviou-se suavemente da mão estendida do rapaz, inclinando-se ligeiramente para o meu lado. O rapaz não desistiu. Irmã Xue, você está desconfortável com salto alto. Deixe-me ajudá-la a andar. A mão de Qiao Song estava prestes a tocar o braço de Tang Xiou, quando ela o empurrou diretamente. Ela sempre foi avessa ao contato físico com outras pessoas, especialmente homens, para se esquivar dele. Seu pé escorregou e ela torceu o tornozelo. Eu a envolvi com um braço, segurando sua cintura esguia. Puxei-a para dentro do meu abraço, evitando que caísse no chão. Tang Xiou estremeceu. Uma mão grande pousou em sua cintura, sentiu segurança, não tendo motivos para recusar. Muito menos tempo para resistir. Qiao Song se assustou e correu para ajudá-la. Mas foi empurrado pelo rapaz ao lado dela. Eu me agachei, apoiando sua perna longa com a mão esquerda. Com a mão direita nas costas dela, num abraço de princesa padrão, segurei Tang Xiou nos braços. Vou levá-la ao hospital, disse com urgência, o rosto cheio de preocupação. Qiao Song nos seguiu, correndo atrás. Irmã, desculpe, não foi intencional. Deixe-me levá-la ao hospital. Parei de repente, olhando-o com frieza. Tão diferente da suavidade de antes. É melhor ficar longe dela, não me obrigue a te dar um tapa. Meu tom era frio e dominador, fazendo Qiao Song não ousar dizer mais nada. Tang Xiou, em meus braços. Sentiu algo que nunca experimentara. Esse rapaz é tão dominador, como um filhote protegendo a comida. Tang Xiou baixou a cabeça envergonhada, deixando-me carregá-la, de vez em quando espiando meu perfil. Sem dizer uma palavra. Chegando ao ambulatório, o médico tratou a torção de Tang Xiou. E a lembrou de não usar saltos altos por enquanto. Perguntei repetidamente ao médico várias vezes. Tem certeza que está tudo bem? O que devo cuidar? Pode molhar. O médico me entregou o remédio com resignação e disse que podíamos ir. Então carreguei Tang Xiou nas costas de volta ao apartamento. Sem perceber, parecia que eu estava vindo a este apartamento cada vez mais. Já não senti o nervosismo inicial, pelo contrário, estava mais familiarizado. Peguei os chinelos com naturalidade. Ajoelhei-me. O pé pequeno e branco de Tang Xiou ficou exposto diante de mim. Tang Xiou ficou sem jeito, olhou para mim, moveu o pé direito que não estava ferido. Deixe-me fazer isso. Como se não tivesse ouvido, segurei seu tornozelo com a mão esquerda, levantando-o devagar. Coloquei o chinelo em seu pé. A respiração de Tang Xiou ficou pesada. Ela nunca havia observado um rapaz com tanta atenção. De repente, a porta se abriu. Uma garota de aparência frágil entrou rapidamente. Tang Tang. Ouvi dizer. Jian Yanan parou no meio da frase ao ver a cena no quarto. Ficou paralisada. O que está acontecendo? Por que há alguém aqui, Tang Tang? Quem é você? Solte o pé da Tang Tang. Jian Yanan sacou o celular. Vou chamar a polícia agora. Estou chamando a polícia, sabia?
Conheço todo mundo aqui, não tente fazer nada errado. Jian Yana olhou desconfiada para o rapaz no chão. Levantou a bolsa, pronta para atacar. Levantei-me imediatamente. Meu rosto ficou vermelho, como se tivesse sido pego em flagrante. Não sou um bandido. Eu ia começar a explicar, mas, nervoso, minha língua travou. Tan Xiou ergueu os olhos e viu meu constrangimento. Piscou seus lindos olhos e não conseguiu evitar um sorriso, pequeno. Você não é bem corajoso? Tudo fingimento. Ele virou a cabeça para Jian Yana, que explicava. Este é um aluno da minha turma. Eu machuquei o pé, e ele me trouxe de volta. Jian Yana finalmente largou o que estava segurando, sentou-se no sofá, batendo no peito e respirando fundo. Me assustou, pensei que fosse um pervertido. De repente, seus olhos caíram sobre mim, curiosos como se tivessem descoberto um tesouro. Você não é o garoto bonito que cantava. Tan Xiou abaixou a cabeça, como se tivesse feito algo errado, evitando olhar para Jian Yana. Eu fiquei um pouco envergonhado, perguntei confuso. Você me conhece? Não conheço, mas vi seu vídeo cantando no mural de declarações. E até te adicionei como amigo, mas você não aceitou. No final, Jian Yana baixou a voz, então olhou para Tan Xiou. Certo, certo. Você não disse que não conhecia Tan Xiou? Por que está na casa dela? Tan Xiou sentiu o olhar penetrante. Com a expressão calma, apresentou formalmente, minha melhor amiga. Jian Yana. Meu aluno, Xuan. A propósito, ele também é irmão da irmã Xu. Ao me apresentar, ele enfatizou essa última frase, querendo dizer que a irmã Xu também morava ali, então era normal o irmão dela vir. Ao ouvir que era a melhor amiga de Tan Xiou, cumprimentei educadamente. Colega Jian. Tan Xiou nos viu nos dando bem, e um sentimento indescritível apertou seu coração. Será que estou com ciúmes? Impossível. Ele pensou um pouco e falou com um tom de professora. Você pode voltar primeiro. Obrigada. Eu sorri, mas meu tom estava um pouco estranho. Então ele cuida de mim. Tan Xiou, como se soubesse o que eu ia dizer. Interrompeu minhas palavras. Claro, ela se referia à sua melhor amiga Jian Yana. Tchau, calouro. Até logo. Jian Yana me acompanhou calorosamente até a porta, esperou eu entrar no elevador. E só então fechou a porta, murmurando, o calouro é muito gentil. No dia seguinte, não tive aula de manhã, então peguei vários tipos de café da manhã e fui ao apartamento dos professores. Não sabia o que Tan Xiou gostava de comer, então trouxe um pouco de tudo. Fiquei parado na porta. Bati educadamente 3 vezes e esperei em silêncio. Tan Xiou estava com o pé machucado. Certamente não abriria a porta rápido, então tive tempo suficiente para me preparar mentalmente. Esperei cerca de 1 minuto, e a porta se abriu lentamente por dentro. Professora Tang. Bom dia. Sorri ao cumprimentar, tentando parecer menos nervoso. Trouxe café da manhã para você. Quer experimentar? Enquanto falava, balancei a sacola na mão. Tan Xiou olhou para a sacola. 4 sacolas grandes. Tem certeza de que não veio alimentar um porco? Quem não sabe? Pensaria que eu consigo comer tudo isso. Tan Xiou olhou para o pequeno bobo na sua frente, sem saber se ria ou chorava. Você vai ficar parado na porta? Estou cansado de ficar em um pé só. Eu hesitei. Coloquei todas as sacolas na mão direita, entrei com um pé, segurei seu braço com a mão esquerda. Fechei a porta com o pé e o levei de volta ao sofá. O que você quer comer? Leite. Pão, pãozinho. Liste o café da manhã que trouxe como se estivesse recitando um cardápio. Tan Xiou me olhou com seriedade. E de repente quis me provocar. Você vai abrir uma padaria? Cocei a cabeça. Falei baixo. Não sei o que você gosta de comer, então trouxe variedade. Meu jeito bobo fez Tan Xiou não ter coragem de continuar provocando. Não sou exigente. Qualquer um serve. Mas, obrigada pelo café da manhã. Vou te pagar depois. Eu queria recusar, mas no final não disse nada. Tan Xiou tem seus princípios. Ela é professora. Como pode aproveitar dos alunos de graça? Se eu recusasse, também a deixaria chateada. Seu pé melhorou. Não é nada grave. Coma comigo. Tan Xiou empurrou o pãozinho e o ovo na minha direção, indicando que eu comesse também. Na verdade, já comi, mas não há problema em comer com a professora Tang. Sentei-me em frente a Tan Xiou, de vez em quando dando uma olhadela, imaginando como estava o pequeno almoço. Não sei, mas a barriga estava um pouco cheia. Coloquei o que sobrou no frigorífico. Ferva a água e coloque-a à frente de Tan Xiou. Antes de Jian Yana chegar, saí do apartamento mais cedo. Tan Xiou pegou no copo de água em cima da mesa, segurou-o na palma da mão, e os seus olhos ficaram um pouco perdidos. Aquele rapazinho parecia muito nervoso à frente dele, mas às vezes era muito ousado. Por que isto?
Será que fui demasiado duro com ele? Ou será que ele próprio nem se apercebeu? Sem dar por isso, a imagem dele aparecia na minha mente cada vez mais vezes. Enquanto estava distraído, Jian abriu a porta e entrou. Trouxe-te fruta. Lava um pouco para comeres. Ele foi direto à cozinha, abriu o frigorífico. O pequeno almoço enchia uma prateleira inteira. Tang Tang, compraste o quê? A barraca de pequeno almoço inteira? Ou foi uma liquidação? Com o rosto cheio de dúvidas, Jian lavou a fruta. Sentou-se ao lado de Tang Xiou, pegou numa uva fresca e colocou-a na boca dele. O caloiro veio cá. Que caloiro? Já te vi. Hoje estava a trabalhar, e vi o ecrã do telemóvel a piscar. Carreguei e vi. Foi o Jian que mandou. Caloiro, vieste de manhã à casa do Tang Tang. Fiquei a olhar para o ecrã um bom bocado. Decidi de propósito ignorar. Claro que não podia dizer que tinha ido. Mas também não sou bom a mentir. Lá no apartamento, o Jian não recebeu a minha resposta. Pousou o telemóvel de lado e começou a ver uma série, aborrecido. Enquanto via, o telemóvel vibrou. O som de uma mensagem a chegar tocou. Abriu e viu. Não era do caloiro. Era do Kiao Song. Jian estendeu o telemóvel a Tang Xiou, pedir desculpa. E também para te ver. Devo dar-lhe a morada? Tang Xiou nem se deu ao trabalho de olhar. Recusou diretamente. Depois das aulas da tarde, não voltei ao dormitório. Fui direto à porta da escola e peguei um táxi. Ninguém sabia onde eu tinha ido. Até eu aparecer com uma cadeira de rodas à porta do apartamento 101 dos professores. Só fui depois de ter a certeza de que Jian não estava. Tang Xiou baixou o olhar para a cadeira de rodas. Levantou os olhos e viu a minha expressão séria. Colega Xu, acho que ainda não estou num estado que precise de cadeira de rodas. Esta lesão fica boa daqui a 2 dias. É um desperdício. Eu segui o olhar dele. O inchaço no meu pé tinha diminuído bastante, mas ainda não ousava forçar. Tang Xiou ficou com o rosto ligeiramente corado. Ele estava a olhar para o pé dele outra vez. Os 2 contactos anteriores ainda estavam frescos na memória dele. Abri a cadeira de rodas e fiz sinal para ele se sentar. Isto é alugada. Depois devolvemo-la. Ao ouvir-me dizer isto, Tang Xiou também não insistiu mais. Sentou-se obedientemente na cadeira de rodas. Tinha de admitir que era bastante confortável. Muito melhor do que andar aos saltos com um pé só. Daqui a pouco empurro-te para ires dar uma volta lá embaixo. Ficar sempre em casa deve ser muito aborrecido. Empurrei Tang Xiou até a mesa da cozinha. Peguei na sopa de ossos que tinha trazido. Vi Tang Xiou à minha frente. Tang Xiou não se mexeu, ficou a olhar para mim, não sei o que estava a pensar. Inclinei a cabeça. Está demasiado gordurosa? Não gostas? Queria ter comprado para fazer, mas não sei cozinhar. Não, gosto muito. Tang Xiou interrompeu-me, com um sorriso suave no rosto frio. Parecia muito meigo. É demais, não consigo beber tudo. Bebe comigo. Sem cerimônia, fui à cozinha buscar talheres. Sentei-me em frente a Tang Xiou e comecei a comer. Tang Xiou observava os meus movimentos com o canto do olho. Eu parecia bastante ousado, mas ao aproximar-me dele, parecia bastante sério. Só que era um pouco atrapalhado. Os 2 ficaram assim, sentados à mesma mesa. Beberam a sopa de ossos frente a frente. Eu também decidi no meu coração que ia aprender a cozinhar. Ao ver na televisão os rapazes que sabiam cozinhar, achei que também eram bastante queridos. A noite começou a cair. Tang Xiou deixou-me empurrá-lo até ao pequeno parque lá embaixo. Depois de torcer o pé. Não tinha saído de casa. Também queria respirar ar fresco. A brisa noturna passou. Desalinhou-lhe os cabelos. Um dedo comprido afastou-lhe os fios desalinhados. Rapazinho, estás cada vez mais atrevido. Está na hora de te dar uma lição. Fiquei surpreso. Você está falando de idade? O que mais seria? Não sei se esse garoto é realmente ingênuo ou está fingindo. 18 anos. Depois de dizer isso, expliquei. As mulheres não têm sempre 18 anos? Tang Xiou riu por dentro. Garoto, você é bem doce, hein? Parece que você sabe como agradar as garotas. Não sei. Balancei a cabeça e olhei para baixo. Também não conseguia ver a expressão de Tang Xiou. Foi minha segunda irmã que me disse. Ela disse que sou muito sem graça. Quando vir uma garota bonita, é assim que se deve falar. Tang Xiou sorriu levemente. Realmente, você é bobinho. A irmã Xu conhece bem o seu pequeno discípulo. Já disse isso para muitas garotas? Não. Por quê? Há muitas garotas bonitas na turma. Nenhuma é tão bonita quanto você. Ao terminar a frase, Tang Xiou instantaneamente ficou vermelha. Que garota não gosta de ser elogiada por um rapaz?
O garoto, do nada, deu uma investida direta. Quem aguenta isso? Os dois foram andando e conversando. Quando estavam prestes a voltar, encontraram um tio na saída do parque. Ele estava vendendo espetinhos de frutas cristalizadas e algodão doce, e seus gritos chamaram minha atenção. Professora Tang, prefere espetinho de fruta ou algodão doce? Na minha impressão, garotas gostam desse tipo de comida. Tang Xiu olhou, mas não disse nada. Na verdade, ela estava hesitando. Queria comer, mas era professora, e isso era coisa de garotinhas. Além disso, seu aluno estava ao lado, ela queria manter um pouco de postura. Antes que ela decidisse, já estava na frente do tio. Um espetinho de fruta e um algodão doce. Cada um. O algodão doce bem grande. Pode deixar. O tio, vendo clientes, ficou bem animado e escolheu o maior algodão doce. Depois colocou o espetinho de fruta num saquinho e entregou na minha mão. Agradeci. Voltei para perto de Tang Xiu, um em cada mão, e os coloquei diante dela. Assim, ela ficou com algodão doce na mão esquerda e espetinho de fruta na direita. Fui empurrando-a até o apartamento. Abri a porta, e nossos olhos se encontraram. Não, na verdade, 6 olhos se encontraram. Jian Yanan também estava lá. Ela olhou para Tang Xiu sentada na cadeira de rodas, segurando o espetinho e o algodão doce, depois ergueu os olhos para mim. Por fim, seu olhar se fixou no espetinho de fruta. Tantan, você desceu só para comprar isso para mim? Sim, sabia que você viria, deixei preparado de antemão. Tang Xiu, relutante, entregou o espetinho de fruta e virou a cabeça para me olhar. Vá primeiro. Dei de ombros, preparando-me para voltar ao dormitório, fui deixado de lado de novo. Jian Yanan, vendo que eu ia embora, foi até a porta e segurou meu braço. Júnior, amanhã é sábado, que tal eu te convidar para jantar? Conheço um novo restaurante de hot pot. O tempero é bom. Senti que estávamos muito próximos, instintivamente dei meio passo para trás. Virei a cabeça para olhar Tang Xiu, ela estava empurrando a cadeira de rodas em direção à sala, como se não tivesse ouvido nada. Cocei a cabeça, sem jeito. De repente, tive uma ideia. Irmã Jian, que tal eu trazer os ingredientes amanhã e fazer hot pot aqui no apartamento da professora Tang? Boa ideia! Jian Yan agarrou meu braço com as 2 mãos, balançando para lá e para cá. Senti uma maciez. Não ousei olhar para baixo. Então amanhã, vou com você comprar. Combinado assim. Dizendo isso, ela se virou para Tang Xiu. Tantan, você não se importa, né? Tang Xiu não disse nada. Foi um silêncio que considero concordância. No dia seguinte, lá pelas 9, recebi uma chamada de voz de Jian Yana. Estou na frente do seu dormitório. Desce rápido. Jian Yana estava na sua motinha elétrica vermelha. Levou-me direto ao supermercado perto. Os dois passearam por 1h30. Eu queria perguntar o que Tang Xiu gostava de comer. Jian Yana me disse, tudo que ela gosta, a Tantan também gosta. Compramos um monte de ingredientes e voltamos ao apartamento. Jian Yana olhou para a mesa cheia de comida. Já estava ansiosa. Júnior, quer que eu prepare um molho para você? Eu mesmo faço. Os 3 se sentaram. O hot pot fumegante fervia na mesa. Em pouco tempo, meu prato estava cheio de carne de boi e cordeiro. Júnior, coma mais. Jian Yanan pegou a carne recém-cozida da panela e colocou de novo no meu prato. Tang Xiu, que não pegou carne, lançou um olhar feroz para a amiga. Jian Yanan parecia não te ver, sorrindo enquanto olhava para o meu perfil, pequeno calouro. Você tem 19 anos? Coloquei um pedaço de carne na boca e assenti obedientemente. Então você prefere veterana ou caloura? Ao ouvir isso, Tang Xiu, que estava pegando legumes, hesitou por um instante. O rosto ainda permanecia indiferente, mas já estava de ouvidos atentos. Engoli a comida na boca. Respondi em voz baixa, prefiro veterana. Depois de dizer isso, levantei os olhos para Tang Xiu. A expressão dela não mudou nada, mas Jian Yana riu alegremente e colocou mais carne no meu prato. Então você prefere as gentis ou as frias? Talvez por causa do fundi, meu rosto ficou todo vermelho. O vermelho chegou até as orelhas. Não soube responder de imediato, vendo que eu não falava nada. Jian Yanan continuou, ou gosta das duas? Tang Xiu pegou um legumes verde e colocou no prato de Jian Yanan. Coma logo, se não esfria. Jian Yanan só então lembrou de continuar comendo. Olhou para os legumes no prato e encarou Tang Xiu. Você está alimentando um coelho? Quero carne. Quando você ficou tão malvada? A atenção foi desviada, e eu também soltei um longo suspiro de alívio, como se tivesse escapado de uma enrascada. Será que ele estava me ajudando a sair daquela situação? Não pude me preocupar com isso, continuei comendo de cabeça baixa.
Para um amante da comida, perseguir a Deus é importante, mas comer também é indispensável. Vendo eu comer, Tan Xiao ficou um pouco distraída, uma sensação a invadiu. O que você está fazendo? Jian Yanan balançou a mão na frente dela, e só então ela desviou o olhar. Apressou-se em explicar, acho que o calouro já está terminando, vou colocar mais um pão para ele. Em seguida, uma tigela cheia de legumes cozidos e fatias de carne apareceu na minha frente. Levantei a cabeça e vi que era Tan Xiao quem tinha colocado a comida. Mesmo já quase sem fome, comi feliz. Era a professora Tan quem tinha me servido pessoalmente. Depois do fundi, ainda sobrou bastante dos ingredientes que trouxemos. Colocamos tudo de volta na geladeira. Enquanto arrumávamos as coisas, Jian Yana me puxou e tirou uma foto com Tan Xiao. Com a desculpa de comemorar o primeiro fundi com o calouro, ela também postou a foto e um texto no círculo de amigos. Vai lá e curte rápido. Jian Yanan segurava o celular, rindo alegremente. Diferente de Tan Xiao, ela era uma garota que mostrava todas as emoções no rosto, e tinha uma personalidade muito boa. Pouco depois de arrumar tudo, ela recebeu uma ligação e foi embora primeiro. Antes de sair, pediu que eu cuidasse de Tan Xiao. Naturalmente aceitei com prazer, já que era um pedido dela. Tinha que me dedicar ao máximo. Tan Xiao sentou no sofá, olhando a foto no círculo de amigos de Jian Yanan. Ela mesma a salvou em silêncio. Quando estava prestes a largar o celular, surgiu uma notificação. Era uma foto enviada por Xu Huolan, exatamente a da foto dos três. Meu irmão mais novo jantou com vocês? Vocês estão maltratando ele? Tan Xiao olhou para a mensagem e depois para mim, que estava lavando frutas na cozinha. Com expressão calma, respondeu, por que não seria ele me maltratando? Na verdade, foi aquele pequeno. Quem começou? Ele te maltrataria? O que aconteceu entre vocês dois? História? Olhando para essas duas palavras, o rosto de Tan Xiao ficou quente. Parece que nada aconteceu, mas depois de pensar um pouco, Tan Xiao respondeu. Pode ser um acidente. Dessa vez, Xu Huolan não respondeu imediatamente. Eu saí da cozinha com a fruta cortada. Ao ver as frutas bem cortadas, os olhos de Tan Xiao brilharam. Não é à toa que demorou tanto para lavar, estava cortando frutas. O pequeno caprichou. Ela conseguia imaginar como eu devia ter sido desajeitado ao cortar as frutas. Pela minha aparência. Provavelmente nunca tinha feito algo assim. Tan Xiao deu um tapinha no lugar ao lado dela, me chamando para sentar. Pegou o roteiro que estava sobre a mesa e me entregou. Deu uma olhada. Peguei o roteiro. Tan Xiao não me perturbou, pegou um pedaço de fruta e experimentou sozinha. 3 ou 4 minutos depois. Quando viu que eu tinha terminado a primeira página, levantou a cabeça devagar. O que você acha? Eu estava com uma expressão concentrada, olhos semicerrados, completamente diferente do meu jeito na vida cotidiana. Seria melhor se a linha emocional da protagonista feminina fosse um pouco mais delicada. Tan Xiao ouviu em silêncio minha explicação. Quem diria, o pequeno fica bem bonito quando está sério. Falei tudo o que pensava de uma vez. Quando virei o rosto, encontrei os olhos de Tan Xiao. Nos olhamos por 2 segundos. O rosto bonito de Tan Xiao ficou levemente vermelho, e ela desviou o olhar primeiro. Parece que não percebia a mudança nela. Deixei o roteiro de lado e falei em voz baixa. Foi você quem escreveu isso? Tan Xiao balançou a cabeça. É de uma caloura. Ela me pediu para dar uma olhada. No entanto, você está certa. Alguns lugares são ainda mais emocionantes do que eu imaginava. Tan Xiao não poupou elogios. O celular sobre a mesa vibrou. Ela tocou na mensagem enviada por Xu Huolan. Meu irmão mais novo tem um bom temperamento. É sensível, mas ele meio que carece de segurança. Isso tem a ver com o ambiente em que cresceu. Embora estejamos tentando ajudá-lo. Algumas coisas são difíceis de mudar do dia para a noite. Você também sabe disso. O fato de ele ter ido jantar em casa com vocês mostra que ele confia muito em você. Ele nunca vai jantar na casa dos outros. Então, vê-lo com você. E Yana jantando em casa me surpreendeu um pouco. Cuide bem dele para mim. Ele provavelmente gosta muito do seu tipo de garota. Depois de ler a mensagem, ela processou por um momento. Virou a cabeça e olhou para o rapaz que se dirigia à cozinha. Então, quando ele se aproximou dela, realmente criou coragem. Lembrando-se de como ele era cauteloso, de repente sentiu um aperto no coração por ele. Para mim, este foi um fim de semana agradável. Passei os 2 dias no apartamento. Claro, durante grande parte do tempo, Jian Yanan também estava lá. Depois de alguns dias de descanso, o pé de Tan Xiao estava quase recuperado. Já conseguia andar normalmente. A escola, para celebrar a chegada do Dia Nacional, organizou especialmente um torneio de basquete.
Não estou muito interessado nesse tipo de competição, embora jogue razoavelmente bem. No entanto, como estudante de educação física e monitor da turma, Wang Xin estava animado. Ele joga basquete bem. No ensino médio, ele até representou a escola em competições. Para este torneio, ele era uma peça indispensável. Xiaoan, você também vai correr de manhã? Wang Xin, vestindo seu equipamento esportivo completo, ergueu a cabeça e me viu na pista de corrida matinal. Eu não tinha o hábito de correr de manhã antes, mas, depois de renascer, também estabeleci metas para mim mesmo. Correr de manhã era uma delas. Desci com Wang Xin e fomos em direção ao campo de esportes. Não muito atrás de mim, 3 rapazes de agasalho preto, ao me avistarem, diminuíram o passo. Irmão Kiao, vê aquele cara ali na frente? Não é aquele que ia te dar um tapa da outra vez? O homem do meio, olhando para a figura à frente, sentiu a raiva subir instantaneamente. Aquela figura realmente lhe deixará uma impressão forte. Como poderia esquecer? É ele mesmo. Há quanto tempo procuro por ele, nunca imaginei encontrá-lo aqui. Kiao Song acenou com a mão, indicando aos companheiros ao lado que o seguissem. Precisavam dar uma lição naquele cara. Os 3 aceleraram o passo, correram até atrás de mim, sem diminuir a velocidade ou mostrar intenção de desviar. Os 3, lado a lado, colidiram bruscamente comigo. Eu estava correndo para a frente. Fui derrubado pela força súbita vinda de trás. A pele raspou na pista de borracha, deslizando por 2 ou 3 metros, deixando marcas de sangue instantaneamente. Antes que eu pudesse falar, o rapaz ao lado de Kiao Song foi o primeiro a abrir a boca. Você é cego? Não sabe que um bom cão não atrapalha o caminho? Nunca ouviu falar? Meu canto da boca se contraiu. Ao erguer a cabeça e ver Kiao Song, entendi tudo. Isso era por causa do incidente na festa de boas-vindas. Vieram se vingar. Foram vocês que esbarraram em mim. Cegos são vocês. Ignorei os arranhões no braço e no joelho, fiquei de pé na frente dos 3, sem perderem nada na postura. E então, garoto, ainda não está convencido? Kiao Song encostou o dedo no meu peito, inclinou-se para perto do meu ouvido e sussurrou com sarcasmo. Eu fiz de propósito. O que você vai fazer a respeito? Você não é adequado para Tan Xiou. Tem intenção? Se tem coragem. Antes que Kiao Song terminasse de falar, um punho do tamanho de um saco de areia acertou seu rosto, sem lhe dar tempo de reação. Você ousa me bater? Por que não ousaria? Se você continuar falando besteira, vou bater tanto em você que nem sua mãe vai te reconhecer. Estou realmente irritado. Podem falar o que quiserem de mim, mas tentar difamar Tan Xiou, isso nunca vou permitir. O que estão esperando? Batam nele. Kiao Song rosnou baixinho. Ele imediatamente me segurou e desferiu um soco no meu rosto. Os 2 companheiros se juntaram. O barulho começou. Os alunos que corriam pela manhã começaram a se aglomerar ao redor. Wang Xin, que estava atrás da multidão, viu que quem estava brigando era eu, e abriu o caminho como um louco. Meteu-se no meio. Porra, ousam mexer com meu irmão? Ele era um estudante de educação física, todo musculoso, com uma mão em cada um. Jogou os 2 companheiros de Kiao Song para longe. Eu segurei Kiao Song e bati tanto nele que ele encolheu no chão, abraçando a cabeça, lutando inutilmente. A arrogância de antes já tinha ido para os ares. Vendo que a lição já estava dada, eu também me levantei na hora certa. Virei Kiao Song, que estava debaixo de mim, e olhei para seu rosto inchado e arroxeado, com os olhos cheios de fúria. Wang Zian parou ao meu lado, me examinou de cima a baixo e disse: Como é que você está sangrando? Eu olhei para o ferimento, balancei a cabeça lentamente e respondi: Não é nada. Foi sangue que escorreu quando caí, já está tudo bem. Sou homem. Isso não é nada. Olhei para Kiao Song e os outros 2, vendo seus rostos inchados e arroxeados. Sem vontade de ligar para ele, me virei e abri caminho pela multidão, voltando para o dormitório. Coloquei o boné de aba reta e fui para a sala de aula. Quando o sinal tocou, Tan Xiou entrou na sala com uma pasta de reunião. Ele examinou a sala rapidamente. Por fim, seu olhar se fixou no canto, no aluno de boné. Assim que ele chegou ao campus, tinha ouvido falar da briga no campo de esportes. No escritório, Jian Yanan lhe contou que Kiao Song havia sido espancado. Isso imediatamente o fez pensar que eu não partiria para a briga, mas ele conhecia o temperamento de Kiao Song. Com certeza era por causa do evento de boas-vindas. Ao me ver, ele percebeu que o garoto também tinha apanhado. Finalmente, quando a aula terminou, Tan Xiou chamou meu nome diretamente. Xuan, venha ao meu escritório. Ao ouvir isso, suspirei baixinho, sabendo que não tinha como escapar. Antes mesmo de sair da sala, um barulho ecoou no corredor.
Uma dúzia de estudantes se amontoou na porta da nossa turma 2. O líder era justamente Kiao Song, também de boné. Os meninos da minha turma, ao verem, se aproximaram todos. O que vocês querem? Estão procurando briga? Chama aquele cara para sair. E se ele sair, o que você vai fazer? Eu disse andando para frente, mas Lin Jinhao segurou meu braço para me impedir. Kiao Song, o que você está fazendo? A voz fria de Tan Xiou ressoou no corredor. O corredor bagunçado ficou instantaneamente em silêncio. Tan Xiou foi até Kiao Song. Olhou para ele com frieza, fazendo-o recuar. Foi ele quem provocou você primeiro. Ou você está procurando briga de propósito? Sua voz era baixa, mas inquestionável. Kiao Song ergueu a cabeça e encarou Tan Xiou, sentindo-se inseguro. Realmente, ele não tinha razão nessa história. Mas com tanta gente olhando, ele também precisava manter a dignidade. Eu apanhei. Foi ele quem bateu. Kiao Song apontou para os ferimentos no rosto, já todo inchado como a cabeça de um porco. E vocês três não bateram nele também? Eu vi com meus próprios olhos. Wang Ziyan o encarou com raiva, parecendo que queria dar uma surra nele de novo. Kiao Song sabia que estava errado, e os colegas que vieram com ele já tinham ido embora. Ele soltou uma ameaça. E saiu de forma humilhante. Se tem coragem, vamos resolver no jogo de basquete, como homens. Estou com medo de você. Wang Ziyan deu uma risada fria. Jogar basquete. Nunca tive medo. A multidão se dispersou. Eu segui Tan Xiou até o escritório. Tire o boné. A voz de Tan Xiou era suave, quase gentil, totalmente diferente do tom frio de antes. Obediente, tirei o boné, revelando os hematomas roxos no canto da boca e nos olhos. Eu forcei um sorriso, mas acabei machucando o ferimento, o que me fez torcer o rosto de dor. Ainda consegue rir? Tan Xiou olhou para meu rosto bobo. A raiva que ele sentia se dissipou instantaneamente. Garoto bobo. Meio fofo na sua tolice. Vamos, volte comigo. Vou resolver isso para você. Eu segui silenciosamente atrás de Tan Xiou em direção ao apartamento. Ao chegar no apartamento, Tan Xiou pegou o kit de primeiros socorros do quarto, sentindo meu olhar ardente. Ele passou o cotonete com cuidado sobre o ferimento. Seu coração batia acelerado, e o som nítido chegava aos seus ouvidos. O cotonete subiu, tocando o canto do olho roxo. O hálito quente de Tan Xiou atingiu meu rosto, fazendo minhas orelhas ficarem vermelhas. Fechei os olhos, sem ousar encarar o rosto delicado de Tan Xiou. Quanto mais eu tentava evitar, mais a agitação dentro de mim crescia. Deixa que eu faço. Não aguentava mais. Com medo de explodir a qualquer segundo, estendi a mão, sem querer tocando nos dedos finos e brancos de Tan Xiou, e rapidamente a recolhi. Os machucados nos braços e pernas. Eu posso ver. Eu passo remédio sozinho, disse com o rosto vermelho, sem ousar olhar nos olhos de Tan Xiou, como uma criança que fez algo errado. Tan Xiou viu minhas bochechas coradas. Ficou vermelho até as orelhas, e ficou sabendo que eu estava realmente envergonhado? Parece que realmente não tem muito contato com garotas. Fui eu que te machuquei? Não. Neguei rapidamente. Ela foi muito gentil comigo há pouco, tão gentil que fiquei sem jeito. Não demorou muito. Depois de tratar o ferimento no apartamento, voltei para as aulas. E por causa do incidente com Kiao Song, meu espírito competitivo despertou. Me inscrevi na competição de basquete. Uma semana depois, a partida começou de fato. Wang Xin deu um tapinha no ombro de Zhao Lefan, cheio de confiança. Fique tranquilo, comigo aqui, a gente vai vencer com certeza. De repente, pareceu lembrar de algo e completou com um sorriso amarelo. Ouvi dizer que a turma do Kiao Song já foi eliminada. Pensei que fossem mais bons. Só barulho mesmo. Essa notícia me pegou de surpresa. Eu tinha me preparado tanto para a partida, justamente para encontrá-lo na quadra e dar uma lição nele, mas parece que não vai dar. De repente, Lin Jingdao cutucou e apontou para frente. Olha. O Wang está conversando animado com a orientadora. Segui seu olhar. Wang vestia a camisa número 24. E dizia algo para Tan Xiou, com uma expressão aparentemente alegre. Tan Xiou parecia indiferente, sem mudar de expressão, mas por dentro não estava contente. Wang estava insistindo em conquistá-la. E mesmo depois de várias recusas de Tan Xiou, ele agia como se nada tivesse acontecido, continuando teimoso. Muito cara de pau mesmo. Professora Tang, se eu vencer a partida, posso te adicionar no WeChat? Ou podemos jantar juntos? Wang sorria e olhava para Tan Xiou. O rosto sério de Tan Xiou revelou desagrado. E ela deu 2 passos para trás instintivamente. Se tiver algo, fala no grupo, eu vejo. Quanto a jantar, a escola não permite que professor e aluno jantem sozinhos.
Wang não tirava os olhos de Tang Xiou, mantendo o sorriso. Com certeza vou trazer o troféu para você. Ele achava que garotas gostam de vencedores, mas Tang Xiou realmente não se importava com essa partida. Ela veio assistir, porque eles também estavam participando. Como orientadora, era sua obrigação comparecer. Claro, se havia outros motivos, só ela mesma sabia. Quando ele estava prestes a se virar e sair, me viu chegando. Nossos olhares se encontraram. Sem se desviar, eu percebi cada mudança em sua expressão. A hesitação que ele tinha ao falar com Wang e agora, ao me olhar, o brilho passageiro em seus olhos. Acelerei o passo para chegar perto dele. Quando me aproximei, ouvi a voz bajuladora do Wang. Professora Tang, a partida vai começar. Pode cuidar das minhas coisas? Tang Xiou me viu chegando, com o rosto calmo. Mas por dentro estava aliviada. Finalmente o pequeno apareceu. O que é tão valioso assim que precisa da professora Tang para cuidar? Minha voz estava fria. Completamente diferente do tom que usei com Tang Xiou. O sorriso bajulador no rosto de Wang sumiu na hora. Ele virou a cabeça e me viu. Estou falando com a professora Tang. Que intromissão é essa? Tenho um assunto importante com a professora Tang. Olhei para ele sem expressão. Mais importante que essa pilha de roupas. Wang me olhou, com o rosto frio, e sua expressão também ficou feia. Ele já tinha ouvido falar que eu carreguei a professora Tang para a enfermaria. Embora não tivesse visto, não era boato à toa. Wang me deu um olhar irritado e saiu furioso. Ao partir, achando que era muito charmoso, sorriu para Tang Xiou. Tang Xiou não se mexeu. Olhou para mim, que estava à sua frente. Que assunto importante é esse comigo? Cocei a cabeça. Sem nenhum traço da frieza de antes, olhando para ela sem saber o que fazer. Assunto importante. Ver você já é assunto importante. Tang Xiou corou levemente. Lá vem você de novo. Por que de repente tão direto? Ela queria me provocar, mas essa abordagem direta a deixou sem reação. Levantei o olhar para Tang Xiou, com um sorriso largo. E baixei a voz. Se eu vencer a partida, podemos jantar juntos? Tang Xiou deixou escapar um sorriso quase imperceptível. Vai chamar sua irmã Jian Shué? A irmã Jian Shué? Ela provavelmente não vai ter tempo. Respondi sem nem perguntar. Dessa vez a reação foi rápida. Por que queria jantar sozinho com Tang Xiou? Quanto à irmã Jian Shué, fica para outra hora. Jian Yana, deitada no dormitório, ainda não sabia que estava sendo deixada de lado como vela. Wang Xin chegou por trás. Xiaoan, vai começar. Força, Tang Xiou. Um sorriso surgiu no canto dos lábios dela. Eu assenti com força. Virei-me para trocar de roupa. Tang Xiou encontrou um lugar vazio para se sentar. As garotas da turma dela também se aproximaram. Professora Tang, quem cumprimentou foi a Feifei. Tang Xiou sorriu levemente e acenou com a cabeça. Ela ainda não me adicionou no WeChat. É claro que muitos garotos gostam dela, o que é intrigante. No entanto, ela insiste em me perseguir. Não sei qual é a psicologia por trás disso. O apito soou na quadra. O silêncio tomou conta ao redor. Todos os olhares se fixaram na quadra. Eu até que jogo bem. Além disso, com vários dias de treino consecutivos, definitivamente não estava ali para fazer número. Tang Xiou fixou os olhos em mim. Cada movimento meu era nítido diante dos olhos dela. As garotas ao lado também soltaram gritos agudos. Quem diria, Xuan também joga bem, hein? Ouvindo as conversas das garotas ao redor. Tang Xiou assentiu em silêncio. Aquele garoto realmente a surpreendia. Sempre trazendo imprevistos inesperados. Eu corria pela quadra, saltava e arremessava. Cestas de 3 pontos, todas certeiras. Os defensores ao redor começaram a prestar atenção em meus movimentos. Sob a marcação tripla, fui empurrado e caí no chão. Ao ver aquela cena, o coração de Tang Xiou deu um pulo. Ela rezou para que eu não me machucasse. De repente, percebeu que sua reação era estranha, como se estivesse exagerando. Apressou-se em se acalmar, dizendo a si mesma que era só o cuidado de uma professora. No tempo seguinte, eu, Wang Yi e Wang Xin atacamos juntos em 3 frentes, com múltiplos pontos de ofensiva, deixando o adversário sem saber como reagir. No fim da partida, vencemos por 18 pontos de diferença. Ergui a cabeça e olhei, encontrando o olhar confuso dele. Quem diria? Você também sabe jogar, hein? Eu apenas sorri, sem responder. Se eu sei ou não. Não viram agora há pouco? Perguntar isso é redundante. Wang Yi, vendo que eu não falava, sentou-se ao meu lado com um sorriso e falou baixinho.
Você é muito próximo da professora Tan? Virei a cabeça para olhá-lo, sem entender o que ele queria dizer. Somos colegas. Todo mundo se conhece. Wang Yi sabia que eu estava enrolando de propósito, respondendo sem relação com a pergunta. Ele tinha visto claramente Tan Xiou falar muito comigo. Pela experiência dele, Tan Xiou agia diferente comigo, não como professora com aluno, mas como uma amiga íntima, e talvez algo mais. Eu olhei para ele. Ele também me encarou. Vendo que eu não reagia, decidiu ir direto ao ponto. Vou tentar ficar com uma colega, sabia? Balancei a cabeça, olhando para ele como se fosse um idiota. O que isso tem a ver comigo? Wang Yi ficou sem palavras. Ele até duvidou se eu tinha algum problema na cabeça. Sua intenção era tão clara, e eu ainda não entendia. Enquanto via Wang Yi se afastar, um sorriso sarcástico surgiu no canto dos meus lábios. Espero que ele não exagere. Se não, vai ver o que é bom. Mal Wang Yi tinha saído. As garotas que assistiam ao jogo nas arquibancadas também se aproximaram. An Feifei estendeu a mão para mim. Recusei com um aceno de cabeça e fui para o vestiário, observando tudo em silêncio. Esse garoto parece ser bem popular, hein? E até os meninos parecem gostar dele. Sua ideia não estava errada. Eu estava me esforçando para aprender a me integrar. Após renascer, também percebi que muitos dos meus erros na vida passada foram causados por falhas de caráter. Então, precisava mudar. Troquei de roupa, peguei o celular e mandei uma mensagem para Tan Xiou. Eu venci, e no final coloquei um emoticon fazendo careta. Tan Xiou mal tinha voltado ao escritório quando recebeu a mensagem. Olhando para aquilo, com um toque meio infantil, ela exibiu um sorriso que nem percebeu, parecendo uma criança que terminou as tarefas domésticas e quer elogios. Jian Yan entrou e viu Tan Xiou sorrindo boba para o celular. Ficou paralisada por um instante. Tem coisa errada. Tan, você está estranha. Tan Xiou imediatamente se recompôs e ergueu os olhos para Jian Yan. O que tem de estranho? Você estava sorrindo para o celular. Será que tem alguma novidade? Jian Yan conhecia bem demais a amiga. Na faculdade, nunca namorou. A expressão que ela mostrou agora fez Jian Yan sentir que algo estava para acontecer. Ninguém conhece melhor as garotas do que outra garota. Ela correu para perto de Tan Xiou, encarando-a fixamente. Confessa logo. Só estava vendo um vídeo engraçado. Tan Xiou respondeu do seu jeito. Dispensou os pensamentos confusos de Jian Yan, recusou o convite para jantar e voltou diretamente para o apartamento. Amanhã é dia de folga. Ele prometeu almoçar com o pequeno e quis voltar para se preparar. Ela mesma não sabia o que havia para preparar. Tan Xiou entrou no quarto e abriu o guarda-roupa. Murmurou, sem motivo. Qual vou vestir amanhã? Pegou uma peça de roupa. Experimentou no corpo, mas logo a guardou de volta. Quando foi experimentar a terceira peça, seus dedos pararam de repente no ar. Não é certo, é só um almoço. Por que de repente me importo tanto? Pensou assim, mas não conseguiu evitar que os cantos dos lábios se erguessem. Parecia não se importar com esse sentimento. Tan Xiou não ficou se perguntando, apenas fechou o guarda-roupa. Foi tomar banho. Quando voltei ao dormitório, lavei-me rapidamente. Fui especialmente ao salão de cabeleireiro fazer um penteado. Esse salão era muito sério. Sentei-me em frente ao computador, abri o fórum e escrevi minhas histórias curtas. Depois de escrever uma, descobri, surpreso, que o EN3 também estava online. Na caixa de diálogo, digitei o texto e cliquei em enviar. Na primeira vez que como sozinho com uma garota. No que preciso prestar atenção? A pessoa do outro lado, ao ver essa pergunta, pensou por um bom tempo. Parece que ela está deslumbrada. É a garota de quem você gosta? Eu sorri. Respondi na hora. É uma irmã bonita de quem gosto muito. No apartamento, e o EN3 olhou para aquelas palavras. E tocou o próprio rosto quente. Os dois conversaram por cerca de meia hora e depois cada um saiu da linha. Assim que amanheceu, acordei no meio dos roncos do dormitório. Olhei as horas. Aproveitei que os 3 grandalhões do dormitório ainda não tinham acordado, me lavei e saí rapidamente. Quando apareci no apartamento, Tan Xiou já tinha preparado o café da manhã, e eram 2 porções, como se esperasse minha chegada. Olhei para a comida na mesa, depois para a que tinha comprado, e de repente a minha perdeu o gosto. Sente e come. Tan Xiou apontou para o banco ao lado e colocou uma tigela de mingau de 8 tesouros bem quente na minha frente. Ela também puxou um banco e se sentou. O vapor do mingau se espalhava lentamente, um homem e uma mulher. Sentados frente a frente à mesa, comiam o café da manhã em silêncio, num clima aconchegante e sereno. Depois da refeição, eu me ofereci para lavar a louça. Tan Xiou ainda tinha trabalho para resolver. Então voltou para o quarto.
Na sala de estar, arrumei as coisas e me sentei no sofá. Peguei um livro que estava na mesa e comecei a ler. O livro contava uma história de amor não correspondido, algo como o drama de Lianju. Não sei quanto tempo passou lendo, acabei adormecendo. No quarto, Tan Xiou terminou o trabalho. Vestiu a roupa que tinha escolhido e saiu. Eu estava deitado no sofá, com o livro cobrindo o rosto, dormindo. Ela se aproximou silenciosamente do sofá. Levantou o livro que cobria o rosto e o observou com atenção. Pequeno. Franzi a testa, com os olhos bem fechados e gotas finas de suor na testa. Ficava murmurando sem parar, me ajuda, não vá. Parecia ter encontrado algo assustador. Está tendo um pesadelo? Tan Xiou estendeu a mão e me sacudiu. De repente, segurei a mão dela e abri os olhos de repente. O rosto bonito da irmã mais velha estava diante de mim. Sentei-me imediatamente. Tan Xiou me olhava com ternura. Pegou um lenço de papel e enxugou o suor frio da minha testa. Teve um pesadelo? A voz dela era muito suave, cheia de preocupação. Levei um tempo para me recompor antes de falar. Desculpa, te assustei, não foi de propósito. Tan Xiou balançou a cabeça e, instintivamente, passou a mão no meu cabelo. Você não fez nada de errado. Por que pedir desculpas? Fiquei surpreso com o gesto dela, e a emoção negativa de antes desapareceu completamente. No lugar, veio a alegria, uma imensa empolgação. Só então percebi que a professora Tang tinha trocado de roupa. Uma camisa amarela com estampa de aguada, combinada com calças jeans azuis claras, que deixavam suas longas pernas completamente expostas diante de mim, deslumbrante e proibida, atingindo direto meu coração. Fiquei um pouco hipnotizado ao olhar. Está bonito, está bonito. Falei inconscientemente, com os olhos quase sem conseguir se desviar. E quanto tempo ainda vai segurar? Fiquei sem reação, só então percebi que ainda estava segurando a mão dela. Com relutância, soltei sua mão macia e sedosa, e só então me dei conta de que tinha sido um pouco indelicado. Desculpe. Levantei-me rapidamente, sem ousar olhar para o rosto dela. Posso usar o banheiro? Suou no meu rosto. Realmente não estava me sentindo bem agora. Tan Xiou olhou para o meu jeito bobo e assentiu. Vou pegar uma toalha para você. Dizendo isso, ela empurrou a porta e voltou para o quarto, trazendo uma toalha nova rosa. Entregou-a em minhas mãos. Peguei a toalha e senti um aroma suave de lavanda. Devia ser o cheiro do sabão em pó. Obrigado. Entrei no banheiro. Abri a torneira de água fria e lavei o rosto com força. A água gelada escorreu pelas minhas bochechas. Só então percebi que tudo o que aconteceu era real. Tan Xiou estava sentada no sofá. Ouvindo o som da água corrente, ela lembrou da expressão dolorosa que eu tinha no sonho há pouco. Parecia ter entendido aquelas palavras que Shu Huolan disse a ela. Agora, parecia que o pequeno também estava se esforçando para superar a si mesmo. Abri a porta e saí do banheiro, totalmente recuperado ao estado anterior, olhando para Tan Xiou com um sorriso brincalhão. Vamos sair agora? Vamos. Os dois trocaram de sapatos na porta e desceram juntos. Não resisti a dar uma olhadela. Professora Tang, o que você quer comer? Tan Xiou ergueu os olhos e me encarou, sem dizer nada. Isso me deixou um pouco nervoso. Será que falei algo errado ou sujei o rosto? Passei a mão no meu rosto. Parece que não tem nada. Você não acha que o título de professora soa um pouco velho? Tan Xiou me olhou com seriedade, querendo saber que resposta o pequeno lhe daria. Então como você quer que eu te chame? Dessa vez fui esperto e devolvi a pergunta. Assim que terminei de falar, fiquei encarando Tan Xiou com olhos suplicantes. A distância entre nós dois estava misteriosamente próxima. Como você chama Jian Yana? Senhorita.